Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós estamos vendo o Salmo 49, um salmo que nos conta o Evangelho do Senhor Jesus de uma forma poética e que nos aponta para a necessidade de refletirmos, portanto, a vida após a morte antes que seja tarde demais. E nós começamos ouvindo do salmista que essa mensagem é para todo mundo, que é uma mensagem que todos indistintamente devem refletir. Não importa se é rico ou é pobre, não importa se tem ou não tem com que se alegrar nesta vida. Todos devem ouvir essa mensagem, uma mensagem fundamental, porque inclusive a morte ela vai encontrar todo mundo. No versículo então 3 e 4, o salmista nos diz: Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. A verdade, a palavra de Deus é a sabedoria de Deus. A palavra de Deus nos conta como o Senhor, de forma sábia, planejou tanto a criação quanto a redenção. A palavra do Senhor nos conta como Deus, de uma forma tremenda, extraordinária, Ele fez tudo aquilo que existe e o propósito de tudo aquilo que existe. E nos conta como Deus, graciosamente e também com muita sabedoria, nos providenciou uma redenção. É pela palavra do Senhor que nós sabemos o porquê existimos e o propósito para o qual existimos. Que são perguntas fundamentais. Todos os povos querem saber por que eu existo? Qual é a causa? Qual é, inclusive, a minha origem? E, é claro, não me falando especificamente do nascimento, mas qual é a origem de todas as coisas? Qual é a origem da raça humana, da existência? E para que nós tenhamos, inclusive, um sentido para a vida, precisamos saber o propósito dela. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Ela conta para nós. Ela revela quem você é. Inclusive revela que você é distinto dos animais, porque você fora feito de forma diferente dos animais. Você foi feito por Deus, como imagem de Deus, para viver uma relação com Deus. Então, a palavra do Senhor é a sabedoria. Poderíamos chamar de a sabedoria objetiva de Deus. Porque Deus também dá sabedoria a cada um para entender a Escritura, para viver, de forma que vamos chamar de a sabedoria subjetiva de Deus. Ou seja, nós tanto recebemos a palavra que nos revela o que Deus fez e para o que Deus fez, como também recebemos a capacidade de entender isso. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo de número 5, diz: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ou seja, se em algum momento da vida você entendeu que está precisando de sabedoria para viver, para fazer a vontade do Senhor e para entender a palavra fundamental que é para você saber causa, propósito e como obedecê-la, então peça a Deus essa sabedoria. Peça para que você possa viver para o Senhor. Mas, se você também quer conhecer a sabedoria de Deus, você precisa ler a Bíblia. É preciso ler a Bíblia para conhecer tudo aquilo que Deus fez e fez para a sua glória. Entender como Ele fez, por que Ele fez e para que Ele fez. É tão importante nós termos um propósito para a vida. Nós podemos viver tendo uma causa e um propósito. Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Eu sei de onde eu saí e sei para onde eu estou indo. Você sabe? Nós precisamos, é uma necessidade humana. Tanto é uma necessidade humana que os outros povos procuraram resolver essa questão. Tanto é uma necessidade humana que aquilo que nós chamamos de ciência tentou resolver esta necessidade humana, trazendo possíveis respostas
para o seu coração. O triste é que o ser humano não dá ouvidos ao próprio Deus, que responde qual é a causa e o propósito da nossa vida. Que dá uma resposta fiel, verdadeira e que com certeza vai nos conduzir para este propósito. Ou seja, nós vamos realmente caminhar indo em direção ao que Deus já queria que fosse o propósito da nossa vida, que é viver para Ele e com Ele. Tanto que nós somos ensinados por Deus a como viver, como deveria viver. E Deus vai nos ensinando a viver uma vida agradável a Ele, porque o propósito da nossa vida é viver com Ele, para sempre, porque nem mesmo a morte pode impedir que andemos com o Senhor, porque Deus nos fez eternos. E é por isso que devemos nos preocupar com a resposta sobre a nossa causa e nosso propósito. É que nós somos feitos para a eternidade. Então, eu preciso ouvir a palavra. O salmista diz: os meus lábios falarão sabedoria. Falarão sobre as maravilhas de Deus, que são sabedoria. Você precisa ouvir. Todo dia, abra a Bíblia e então mergulhe nesta sabedoria. Todo dia, vai para ela e leia que nem que seja um capítulo, sério. Olha, um capítulo da Bíblia por dia já vai fazer você avançar. Afinal das contas, se você lê 365 dias ao ano, você leu 365 capítulos. Se você conseguir ler 2 capítulos ao dia, você terá lido o dobro disso. E, indo para 3 capítulos aproximadamente, você conseguirá ler a Bíblia inteira. E assim você conhecerá quem você é, quem fez você, como fez você e para que fez você. Você saberá como desfrutar da eternidade com Deus e como viver bem para este Deus que nos criou para si mesmo. Você lendo a Bíblia vai aquietar o seu coração nos dias maus, porque você saberá no seu coração as promessas de Deus para os dias maus. Você saberá viver melhor os dias bons, porque verá o que Deus fala sobre como viver nos dias bons. E dessa forma, você vai viver uma vida melhor. Vai saber viver melhor os altos e os baixos da vida, desta vida que é passageira, mas que culmina com a eternidade, como nós vimos ontem, quer uma eternidade boa, quer uma eternidade má. Então, em vez de você apenas viver como se nós fôssemos bicho, que nós não somos. Nós não apenas existimos para comer e dormir, nós não existimos apenas para sobreviver, nós não existimos apenas para satisfazer instintos naturais. Nós existimos para viver. E para viver com sabedoria, precisamos ouvir o Deus que nos criou com sabedoria, muita sabedoria, com causa e propósito para a nossa vida. Então, comece hoje mesmo a mergulhar na palavra do Senhor e a caminhar então com o próprio Deus, como se fosse um filho dado às mãos ao seu pai e está sendo conduzido para uma vida que é uma bênção. Não deixe de ler a palavra do Senhor. É a sabedoria de Deus para nós. E se você tiver dúvidas, mas pastor, eu não entendi, eu não entendo, você terá a oportunidade tanto de pedir sabedoria a Deus para compreender, quanto de fazer uso daqueles que Deus escolheu exatamente para isso. Porque quando nós abrimos a palavra do Senhor em textos do Novo Testamento, como Efésios 4:11, aprendemos que Deus chamou pessoas e chama pessoas para que elas sejam instrumento para ensinar a palavra de Deus, para que elas entendam. E então você poderá conhecer, compreender, aprender e viver a beleza da sabedoria de Deus revelada, que é a sua palavra. Então comece hoje mesmo. Abra. Comece em Gênesis, vá até Apocalipse. Não pule os textos. Comece em Gênesis, vá até Apocalipse, para que você conheça tudo que Deus quis dizer para nós. Sua causa
e seu propósito, e tudo sobre aquele que é a causa e o propósito de nossas vidas, o Senhor, o nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo, porque o Senhor tão graciosamente fala conosco todos os dias, por meio da Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor manifesto na cruz, e porque nossas vidas, Senhor Deus, elas estão seguras em Jesus. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e abençoe-nos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.